Esse capítulo 2, maravilha, glória a Deus. Para os irmãos encontrar, é importante estarmos verdadeiramente lendo, meditando e praticando em nome de Jesus. Eu creio no trabalhar de Deus através da palavra. Deus trabalhou fortemente agora através da oração. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim a palavra: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifestem o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Glória a Deus. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus, Pai. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o Espírito e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Deus é santo. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Pai. Oh, Pai, obrigado, meu Deus, por tua palavra. Meu Deus, opera através do teu vaso, Senhor. Derrama graça, Senhor, e permita que nós venhamos aprender, Senhor. Que a tua palavra venha, Senhor, está gravada na tábua do nosso coração, para que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos a sair daqui cheios do teu Espírito, através do poder da tua palavra. Esse poder que buscamos, esse poder que queremos, é a tua graça, Senhor, nos revista nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vitória, em nome de Jesus. Sente, por gentileza, dá uma salva de palmas para Jesus.
realmente estamos sendo privilegiados por mais uma noite estarmos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está tomando posse de uma palavra de alerta da parte de Deus, né? Então é motivo de nós se alegrar, louvado seja o nome do Senhor, porque lá atrás os irmãos já estavam rogando, pedindo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Nós sabemos que quando nós partirmos dessa vida, nós vamos morar lá no céu com Deus. Dá para dar glória a Deus. E diz que nós vamos sentar na mesa, louvado com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê seu glória? Louvado a Deus. Hoje em dia as pessoas dão glória para cada coisa que vai passar, louvado seja o nome do Senhor, rapidamente. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que verdadeiramente se esforçar para realizar aquilo que Deus quer, louvado seja o nome do Senhor, para conosco a cada dia. Buscarmos a Deus a cada dia. Aleluia. Está chegando um tempo difícil, as pessoas elas não estão vendo. Eu mesmo, louvado seja o nome do Senhor, de domingo para cá, todo dia recebo a notícia que morreu alguém conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, quando recebo a notícia, eu já me preocupo de que se a pessoa foi com Deus ou não. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, nós temos que se preocupar em levar a palavra de Deus com amor. Glória a Deus. Se consertar, todo mundo precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Sair é fato. Mas nós temos que procurar ministrar a palavra de Deus com amor. Porque o amor, ele tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E Deus está confirmando aqui. Glória a Deus. Então nós, irmãos, temos que se preocupar em colocarmos diante de Deus os nossos joelhos no chão e pedirmos para Deus mostrar qual é o ministério que Ele tem na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, nessa noite, Ele quer verdadeiramente que eu e você se prepare, porque os sinais da vinda dEle já estão aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser um fim de ano ao qual Deus vai levar muita estrela. Louvado seja o nome do Senhor. Estrela da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai permitir partir muitos artistas. Louvado seja o nome do Senhor. Que tiveram a glória da terra dos homens, mas não buscaram a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, nós temos que se preocupar em buscar a glória de Deus. Cadê essa glória de Deus aí? Isso é verdade. E aqui o Senhor está falando de uma forma muito forte. Louvado seja. Para nós não nos mover do nosso entendimento. Então nós temos que buscar a palavra de Deus, entendemos que Deus é Salvador, que o Senhor cura, liberta, batiza e leva para o céu. Aleluia. Nós temos verdadeiramente que nos manter nessa chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos amados irmãos que receberam a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, como esta. Porque Jesus, quando ele pregava, ele ia de tenda em tenda. Jesus não ficava procurando, louvado, palco, templos enormes, cheios de gente. Não. Jesus, ele diz, louvado, que ele veio para os pobres desse mundo. Aí ele diz assim, olha, louvado, eu chamei os pobres desse mundo para que sejam ricos na fé. Dá para Deus? Então o negócio é nós ter fé em Deus, irmão. Louvado seja o nome. Fé na palavra, porque eu acho tão lindo os sinais de Deus e a simplicidade de Deus. Você pode ver durante o dia. Uma hora está um sol tremendo. Daqui um pouco, Deus ele é tão soberano, louvado seja o nome do Senhor, que para apagar a luz da terra, o homem precisa de uma chave da Eletropaulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que num piscar de olho, louvado seja, Jesus vai voltar e nem ele vai ver. E ele, amados irmãos, e diz que a terra, louvado seja o nome do Senhor,
ela vai ficar escura, escuridão total. Louvado seja o nome do Senhor. Bem claro Deus fala, né? Então eu e você, nós temos que verdadeiramente procurar em se manter na luz, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então nós temos que se manter na presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vai realizar muitos sinais na terra, já realizou, mas hoje nós vemos as pessoas amando mais a mentira, louvado, do que a verdade. Desse jeito, sim. E aqui o Senhor ele coloca uma situação muito tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós cremos nele verdadeiramente pelos sinais que ele faz, louvado, e um sinal bem lógico que Deus ele já realizou de ontem para hoje, na minha vida e na sua vida e nós deitamos, dormimos e acordamos, porque Ele nos sustentou. Foi Ele que permitiu nós estarmos verdadeiramente em pé na manhã de hoje. Louvado, e vai se findando já o dia, e vai vir mais uma noite, e amanhã novamente, louvado, se for projeto de Deus, nós estaremos vivos pela sua misericórdia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, se não fossem as misericórdias de Deus, o nosso adversário, o diabo, já tinha nos engolido vivos. É verdade, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então nessa noite, Deus ele quer que você abra bem os olhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque os sinais já estão aí. Muitos já não querem nem saber de sinais, louvado seja. Quer saber da promessa. Mas Deus, ele é cumpridor das suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele faz um trabalhar tão especial, irmão, que às vezes Deus ele faz promessa para nós e nós estamos procurando a promessa, sendo que a promessa está diante de nós. Glória a Deus. E a promessa que Deus fez para nós é de nós termos a vida eterna. Aleluia. E aqui ele está falando bem claro, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifestem o homem do pecado, o filho da perdição. E nós estamos vendo muita gente apostatando da fé, dando as costas para a real palavra de Deus, a real ordem de Deus. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Glória a Deus. E as pessoas estão dando as costas verdadeiramente para a realidade de Deus, apostatando da fé. Louvado seja verdade, o nome do Senhor. Deus. Dando ouvido a espíritos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos hoje as pessoas dizendo que Deus vai abençoar você. Louvado seja o nome do Senhor. Lógico que Deus vai abençoar, mas Deus jamais vai abençoar a pessoa no adultério, na prostituição, no roubo, na mentira, na trapaça, no engano, Aleluia. na fornicação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele jamais vai abençoar alguém assim. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que ele diz que quem quiser seguir ele, louvado seja, toma a cruz e segue, né? Então, para seguirmos Jesus, irmão, não é difícil, porque verdadeiramente o adversário ele quer colocar algo nas minhas costas e nas suas costas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos claramente que é para nós tomar cuidado com o engano. E o que mais nós vemos são pregações recheadas de bênção e sem nenhuma cobrança. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, verdadeiramente, Ele, sabendo que eu e você conhece a palavra, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai nos cobrar sim, se nós estivermos no erro. Tanto é que Ele diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, no verso 9, Ele diz lá, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Então, os prazeres da carne, louvado seja o nome do Senhor,
ele traz sim consequência para nossas vidas. Por isso que ele diz: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Então Deus, ele tem mistério com o casal, louvado, de homem e mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está dizendo que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Amém. Em todas as igrejas. Então muitas pessoas, amados irmãos, que hoje verdadeiramente estão pregando a palavra, mas verdadeiramente ao contrário da ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele diz que é para nós andarmos em conformidade a essa regra. A palavra de Deus, ela é regra para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente, amados irmãos, está deixando de dar ouvido à palavra e correndo atrás de pessoas que nem têm vida com Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, Deus, ele levantou o profeta e falou duro que eles estavam fazendo do povo de Deus negócio. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente, amados irmãos, está verdadeiramente trazendo mensagens que agradam a carne. Louvado mas seja o nome verdadeiramente do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele está longe de nós quando nós estamos praticando somente as obras da carne. Deus, dessa maneira, Pai. Em Gálatas capítulo 5, o Senhor, ele diz sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E lá, verdadeiramente, abra sua Bíblia em Gálatas aí. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer verdadeiramente que você aprenda como ele quer. Louvado. Não adianta eu achar que eu fazer o que eu quero, sendo que Deus é contra. Aleluia. E ele coloca sobre as situações que Deus quer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Dessa maneira, Pai. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e quais coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eita Deus! Glória a Deus! Então nós vemos a colocação de Deus, a simplicidade de Deus nos ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. 9 são os frutos do Espírito que Deus quer de nós. Mas se nós olharmos para o lado da carne, nós vemos, se nós estivermos praticando todos esses frutos da carne, louvado seja o nome do Senhor, e se não atentarmos para isso, estaremos na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, praticando as obras da carne, achando que vamos para o céu e não vamos para o céu coisa nenhuma. Porque Deus é Espírito
E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Então você vê como Deus quer pouco de nós. Louvado. 9 são os frutos do Espírito e 16 os frutos da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que nessa noite Deus nos chama, louvado seja o nome do Senhor, para atentarmos à palavra, para não sermos enganados. Por isso que ele fala aqui, que ninguém vos engane. Olha que coisa tremenda. Então quando nós lemos um texto desse, louvado seja o nome do Senhor, e nós paramos para pensar e olhamos se estamos envolvidos em nenhum desses grupos, louvado seja o nome do Senhor. Porque são 16 aqui. Então nós temos que olhar onde nós estamos encaixados e tratar rapidinho, olha para cá, de sairmos dessa situação. Verdade. Então Deus nessa noite quer abrir os nossos olhos. Podemos estar na igreja, dando glória, pulando, fazendo e acontecendo, mas se estivermos envolvidos nesse grupo aqui, já era. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele fala bem claro aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você vê aqui, louvado seja o nome do Senhor, que quem trouxer as mensagens reveladas por Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai ter levante. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o diabo vai fazer com que se levante contra todo mundo que adora a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já está perto aí. Verdadeiramente já está chegando. Diga para o seu irmão, já está perto. Já está perto. Então nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Aleluia. Para que possamos estar firmes nos dias maus. Glória a Deus. Então nós temos que verdadeiramente se revestir, porque, irmãos, presta bem atenção. A pessoa que tem uma vida com Deus, que ela entende o que Deus quer com ela, e ela começa a obedecer, começa a se revestir, quando vier os dias maus, louvado, para ela vai ser natural. Verdade. Como assim natural, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser natural, porque ela tem revestimento de Deus. Aleluia. Ela sabe o que está escrito e ela sabe que é cumprimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. E muitas pessoas estão correndo atrás de homem dali, mulher dali. É lógico que temos que pedir oração para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Temos sim, porque a Bíblia diz que Deus honra os que honram Ele. Louvado seja. Mas nós temos que analisar as profecias. Porque Jesus falou que de tudo retende o bem. E muitas pessoas, por não crer na palavra de Deus, aprenda isso nessa noite. Não crer na real palavra, na profecia, porque a palavra de Deus é profecia. Glória a Dele, Deus. louvado seja o nome do Senhor. Profecia de quem? De Jesus. Profecia de Glória quem? do Senhor. Então a profecia de Jesus, irmão, louvado seja o nome do Senhor, sendo ela branda ou dura, é bênção para a nossa vida. Glória a Deus. É saúde para os nossos ossos, a Bíblia diz. Então eu e você nessa noite estamos convidados a entrar mais na vontade de Deus, Louvado seja o nome do meditarmos Senhor. mais na palavra de Deus, para não sermos pegos de surpresa. Nós vemos que quando disse assim, aí vem o noivo, louvado, eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Todas as 10 virgens ouviram, mas as que tinham caminhado com Deus na sinceridade, buscando a Deus, orando, jejuando, santificando a vida, louvado, fazendo a obra de Deus, como a palavra aqui disse, louvado seja o nome do Senhor, elas verdadeiramente tiveram um encontro e entraram. Mas as que verdadeiramente andavam de qualquer jeito, como muitos querem andar com Deus de qualquer jeito, louvado seja o nome do Senhor, tiveram que comprar azeite na última hora. Mas aí quando voltaram,
até foram comprar o azeite, mas o azeite da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você, nessa noite, estamos sendo convidados por Deus para buscarmos o azeite do céu, que é a presença de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai ser tirado, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo que traz o consolo de Deus. Porque Jesus falou, ó, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Glória a Deus! É o Espírito Santo que nos dá graça, louvado seja o Aleluia! Deus, para continuarmos verdadeiramente no meio dessa nação corrompida. Igual Jesus fala, geração corrompida, geração perversa. Então eu e você nessa noite estamos convidados a buscar o poder, louvado seja o nome do Senhor, do céu. Aleluia! E é esse poder que Deus quer dar, igual Ele realizou ali. Viesse nos atormentar antes da hora, Jesus falou, qual é o seu nome? O meu nome é Legião, porque somos muito. O Senhor só falou assim, ó, cala-te e sai dele. É essa unção, é essa presença que nós vamos precisar de ter, porque Deus vai permitir muitas pessoas manifestar em todos os lugares, para que o poder dele seja manifesto na minha vida e na sua vida. Glória a Deus! E aí vai se cumprir a revelação de Malaquias, que Deus vai mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aleluia! Em nome do Senhor. Então nessa noite Deus ele traz essa mensagem falando bem claro, ó, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então olha, desde o tempo de Jesus até agora a palavra é a mesma. Deus é o mesmo. Agora as pessoas querem continuar no mesmo pecado, louvado seja o nome, da mesma maneira, sem dar ouvido à real palavra de Deus. Aleluia. E aqui ele fala bem claro aqui, ó. E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Irmãos, se nós não buscarmos a Deus, nós estamos num estreito muito grande, porque a Bíblia, no livro de Eclesiastes, fala assim que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então Deus permitiu eu e você conhecer o pecado, louvado seja o nome do Senhor. É mesmo, é. Ele nos advertiu como advertiu lá no céu. E ele advertiu aqui na terra através da sua palavra. Lá no céu ele falou assim, ó, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Louvado seja o nome. E aqui na terra, Deus ele já mostrou a situação em Gálatas 5. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você nós temos a palavra da verdade para nos salvarmos do inferno. Presta bem atenção. E aqui ele está falando bem claro, ó, porque já é mistério, já o mistério da injustiça opera. Né? Nós estamos vendo aí já, louvado, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, os irmãos, o reino dividido na terra, que é o reino da igreja. Louvado, uma igreja contra a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, não, vocês não são crentes, não. Vocês são primos. Ah, você é isso, você é aquilo. E aí Jesus fala bem claro. Um plantou, o outro regou e Deus deu o crescimento. Aí ele já chega falando de uma forma muito tremenda. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Só pelo meio que vocês foram evangelizados, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele já deixou bem claro, um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. E o que eu acho bonito nessa mensagem, ele diz assim, ó, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então não é porque eu e você prega, ou Deus usa curando, ou revelando, ou fazendo, nós não fazemos mais que a nossa obrigação. Louvado seja o nome. Você é mesmo, é? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer que se eu recebo os dons de Deus e não faço o bem para alguém, já cometi pecado, como Tiago fala. Tropeçou na palavra, louvado seja o nome do Senhor.
Então nessa noite Deus ele quer que eu e você preste atenção nisso, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olhe para cá. Então pare de ter medo, irmão. Aleluia. E não vai cumprir sua promessa. Ah, mas o diabo, Deus usou a irmã falando do diabo, Deus usou o irmão falando do diabo, mas Deus não usou o irmão e a irmã falando de Jesus para você? Aleluia! Aleluia! Senhor. Deus não usou a irmã e o irmão falando que Deus vai repreender o nosso adversário só com um sopro da boca dele? Só assim, ó. Dá para dar glória? Dá para dar glória, né, mano? Eu acho que você não entendeu. Dá para dar uma salva de palmas para Deus? Diz no livro de Isaías, capítulo 14, que lá no inferno, o menorzinho do inferno, olhe para cá, para você aprender, vai olhar para o diabo e vai falar assim: não é você que debilitava as nações, acabava com tudo? Meu Deus. O menorzinho lá do inferno vai falar para o diabo. Então busque a Deus, se encha do poder de Deus, verdadeiramente, para enfrentar o que vai vir por aí. Dessa maneira, Deus. Em nome do Senhor. Não vai ter como você chamar o pastor, chamar a missionária, chamar o irmão, a irmã. Eita glória! Vai ser você que vai expulsar. Desse jeito, Senhor. E aqui ele está falando bem claro, ó, louvado seja o nome. Mas antes disso vai vir Satanás, fazendo sinais de prodígio de mentira. Porque verdadeiramente as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Mas as do diabo, irmão, só traz verdadeiramente destruição. Deus vem para dar vida e vida com abundância. Mas o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então Deus vai permitir o diabo vir com seus sinais, porque aqueles que não creram na verdade vão crer na mentira. É desse jeito. É mesmo, é. Aleluia. Por isso que ele está falando bem claro aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que negócio sério aqui, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem gente que já se entregou para o pecado mesmo. Ele gosta de pecar mesmo. Uma vez eu estava indo fazer uma obra missionária, louvado seja o nome do Senhor, e evangelizei todo o ônibus. Presta atenção para terminar. E evangelizei, no folheto falava verdadeiramente sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aleluia. E falava que a prostituição leva para o inferno. E aí entreguei para todo mundo, sentei lá. Daqui um pouco,